Olá, internautas do J+, hoje a primeira coluna de sábado deste 2022 já começa quente, já começa falando de política local, tendo o prazer de receber aqui no estúdio do J+, o William Godoy, que foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas no final do ano passado. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre sua gestão à frente da Câmara de Vereadores. Lembrando que a gente está mantendo o distanciamento social, por isso a gente está sem máscara, mas está aí do ladinho a máscara para a gente usar logo depois dessa entrevista. Começo agradecendo, então, William, pela tua disponibilidade, né, te parabenizando mais uma vez pela eleição. E a primeira pergunta que eu te faço, quais são as suas propostas de gestão à frente da Câmara de Vereadores? Olá, Ednei, cumprimento também a todos que nos assistem através das redes sociais, do J+. Como presidente da Câmara de Vereadores, nesse ano 2022, a gente tem o comprometimento de fazer com que o Poder Legislativo ele esteja mais presente e também junto aos demais poderes. A gente vai trabalhar junto ao Judiciário, junto ao Poder Executivo, apesar de sermos um poder independente e termos essa independência como cerne do nosso trabalho, mas a gente precisa trabalhar junto, tendo em vista que o Judiciário tem projetos, ele tem diversas formas que ele consegue nos auxiliar. Isso, quando eu falo nos auxiliar como população de Canoinhas, prevenindo os gastos exacerbados, prevenindo com que a gente venha ter todos os poderes, todos aqueles que trabalham como pessoas públicas venham sair de dentro da lei, da legalidade, e também eles punem aquelas pessoas que têm esses gastos exagerados, e esses valores eles podem ser acessados para reverter em benefício para a nossa comunidade. E dentro disso a gente quer trabalhar junto a eles. E da mesma forma, o Poder Executivo, nós cobramos diariamente, todas as sessões, todos os dias nós estamos fiscalizando, nós estamos fazendo com que o Poder Executivo use da melhor forma possível as verbas que são nossas, públicas, e a gente vai trabalhar junto para que a gente possa fazer com que essas verbas cheguem àqueles que realmente precisem. Você falou uma coisa interessante ali sobre a questão de se aproximar da comunidade. Tem um trabalho interessante que vocês têm feito, eu acho que vai ser dado sequência contigo, que é o Balcão da Cidadania, né? Sim, o Balcão da Cidadania, ele atende diariamente muitas pessoas, realmente o fluxo de pessoas é intenso dentro da Câmara, e por questão do Balcão da Cidadania, fazendo com que aquelas pessoas que não têm acesso à internet, não tenham acesso à informação, eles venham ter acesso através desse funcionalismo dentro da Câmara de Vereadores. Esse é um projeto que, com toda certeza, é de suma importância para a nossa comunidade. Você falou ali sobre a proximidade, o diálogo com os demais poderes, né? Você é tido hoje como um dos vereadores mais próximos do prefeito Beto Passos. E você não faz questão nenhuma de esconder isso. Ele teve um papel muito importante na sua eleição, né? Vocês sempre dialogaram muito bem. Para alguns, isso pode ser visto como o Beto Passos tem a Câmara na mão. O que você responderia para as pessoas que falam isso? De forma alguma. Hoje, a Câmara de Vereadores ela é composta por 10 vereadores no município de Canoinhas, e os 10 vereadores eles têm a sua autonomia para trabalhar diante da sociedade e cobrar o Poder Executivo. E eu sou um desses 10 vereadores. Temos esse ponto em qual eu trabalhei no Poder Executivo na legislatura anterior, então eu pude ser assessor da juventude, e nesse sentido tenho diversos projetos que nós iniciamos junto ao governo Beto Passos e Renato Pique nos anos anteriores, e em decorrência dessa proximidade a gente acabou estando junto para dar prosseguimento e fazer com que as coisas funcionassem da melhor forma possível para atender a nossa comunidade, e também auxiliando com ideias. O requerimento, a indicação que eu faço, além de ser protocolada formalmente e oficialmente no Poder Executivo, eu também busco o diálogo com o prefeito, marco uma reunião com o secretário, vou até lá, levo para a gente poder trocar ideia. Esse contato pessoal ele é muito mais fácil, a gente consegue polir a ideia de uma forma muito melhor. Então esse contato que eu tenho com ele acaba ajudando com que as ideias que nós temos e as ideias que chegam até a mim seja possível levar até eles. Uma coisa que todo presidente de Câmara com certeza busca é a coesão, né, entre os vereadores, a harmonia entre os vereadores. Não foi um quadro que a gente viu muito nesse primeiro ano de governo, né?
Quer dizer, teve vários embates entre vereadores governistas e vereadores oposicionistas, e a oposição tem sido bastante firme, e também o prefeito Beto Passos não tem demonstrado muito interesse em dialogar, porque vê neles ali uma espécie de maldade, no sentido da CPI, dos projetos de lei polêmicos que eles apresentaram e que divergem das ideias do prefeito. Como que você pretende trabalhar essa questão para tentar manter uma coesão, tentar manter uma harmonia entre os 10 vereadores? Sim, Ednei, eu quero ouvir a todos os vereadores e todos os lados. A gente entende que nem sempre as visões elas são convergentes para a mesma direção, mas no fundo e no nosso interior, elas são. A gente foi eleito para ser realmente representante da comunidade e fazer com que todos os serviços e recursos públicos sejam utilizados para o bem da nossa comunidade. E nesse sentido eu entendo que o prefeito tem essa intenção, assim como todos os vereadores. Ninguém está lá para fazer o mal para a comunidade ou para tentar atingir um ao outro. Eu vejo que a gente diverge em algumas ideias e nesse sentido a gente tem o diálogo como ferramenta para vir a convergir na direção correta. Então a gente vai dialogar muito nesse ano, enquanto eu estiver presidente, quero poder melhorar esse relacionamento entre o executivo e o legislativo, quando necessário, chamando o secretário para conversa, chamando o prefeito para conversa, da mesma forma os vereadores. Eu não enxergo um vereador diferente do outro, todos nós fomos eleitos com a mesma finalidade para legislar pela nossa comunidade, para fiscalizar os recursos públicos, e é isso que a gente vai fazer em igualdade. Falando em polêmica, né, no ano passado a gente teve 2 momentos ali de bastante tensão, discussão entre os vereadores, que foram os projetos dos fogos de artifício e o projeto da lista de vacina. E me recordo muito bem isso também. Se recorda, teve um dia em que vamos colocar tudo para votar, foi colocado os projetos para votar, acabaram sendo rejeitados, e aí saiu aquele inconformismo, a discussão, assim, transbordou a Câmara, né? Foi para fora da Câmara. Você acha que tinha como, nesses 2 pontos específicos, esses 2 projetos específicos, tinha como conduzir de uma maneira mais harmoniosa, mais assertiva esse processo? Ficou uma lição que você vê como um aprendizado para esse tua legislatura como presidente? Com toda certeza. Em ambos os momentos, como são projetos que eram de interesse dos vereadores aos quais eram relatores, e da mesma forma eu vejo que tinha a comunidade interessada, e de forma alguma eu me eximo da responsabilidade de também me interessar pelos assuntos, eu busquei dialogar com diversos setores, com diversas pessoas, só que na posição eu não estava com o presidente. Então eu tive as minhas percepções, essas percepções eu dialoguei com aqueles que eu poderia tirar as minhas dúvidas e nesse momento eu tirei a conclusão e chegou ao voto que eu dei naqueles momentos. Bom, como nós temos, quando eu digo nós, eu falo em mim, o professor Osmar, o Vilmar, por nós fazermos parte de um mesmo partido, a gente sempre está dialogando, trocando ideia, a gente busca acessar as informações da melhor forma possível para chegar à nossa decisão. Nós acessamos as informações que nós precisávamos e chegamos à conclusão do voto. Eu vejo que o presidente, nesse sentido, ele tinha que ter chamado aquelas pessoas que nós procuramos para dialogar isso informalmente dentro de uma reunião da comissão. Talvez as pessoas que eu procurei, que me auxiliaram na decisão do voto, se eles tivessem ido até lá e dialogado com todos, a gente não teria chegado a tanto tumulto como chegou. Então, nesse ano, eu vou buscar dialogar com todas as instituições. Se nós tivermos um projeto de lei que ele venha a ser, de alguma forma, polêmico, com toda certeza eu chamarei aqueles que são responsáveis para o diálogo, para que a gente possa ter uma conclusão mais tranquila, sem tanto embate, e se vier a ter a necessidade do debate dentro do plenário, que esse debate ele seja mais harmonioso. Outra polêmica do final do ano, que vai se estender e vai cair na tua mão também esse ano, é a questão do projeto de lei que nivela em um só valor o salário dos ACTs, os admitidos em caráter temporário. Até nessa semana teve a informação em que o prefeito Beto Passos vetou o projeto que permitia, né, a progressão por graduação. Essa questão, como é que você pretende enfrentar aí com o presidente? Porque é um teste mais ou menos parecido com aqueles projetos do ano passado, né? Sim. Polêmicos.
Como é que você vê a condução desse processo? A gente vai dialogar, né, com a Secretaria de Educação, até porque a gente tem muitas vidas envolvidas nesse processo e a gente também tem o recurso público que ele tem que ser respeitado ao máximo. Então a gente vai dialogar com a secretária, a gente vai chamar a secretária para o diálogo dentro da Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que todos os 10 vereadores vão dar a mesma atenção em relação a isso. E a resposta para todo e qualquer projeto que vir a surgir polêmico é o diálogo. Então a gente vai dialogar muito para daí sim conseguir colocar em votação e vir a ter aí um posicionamento. Pela aquela reunião que aconteceu no final do ano passado, com a presença do prefeito, do vice-prefeito e com as CTs, né, e inclusive com o Diogo, que é o secretário de administração, ficou muito claro que o governo não vê saída. Quer dizer, não é uma questão de querer, é uma questão de poder. Se ele conceder esse benefício, que não é exatamente um benefício, é um direito até, né, dos ACTs, ele vai ter um colapso, ele teme um colapso nas contas públicas ao ponto de não poder pagar demais salários, né? E tem a questão ainda do piso, que também está uma incógnita aí, mas pode vir a acrescentar mais um valor no salário dos professores. É uma sinuca de bico aí, bem complicada, né? Eu estive como ouvinte naquele dia, até para eu poder me inteirar mais no assunto. Tive um diálogo com o secretário Diogo, o qual me passou todos os posicionamentos em relação a essas alterações de leis que a gente tem que ter no nosso município. E algo que eu pedi para ele e também pedi para os secretários é que a gente venha ter com cautela esses cortes e que a gente venha ter essas alterações sempre com muito diálogo. Eu vejo que se a gente chamar todas as categorias, todos aqueles que são envolvidos e ter esse bom relacionamento antes de colocar para votar sem esse diálogo que é de suma importância, a gente vai conseguir chegar a uma solução. E eu tenho certeza que toda a prefeitura ela tem que vir a convergir nessa situação. Todos têm que dialogar. Aquilo que vir a ter que ser feito para que a gente possa fechar as contas públicas com as suas ressalvas, elas vão ter que acontecer, beleza, então vamos chamar as classes para diálogo. Mas você vê uma solução para esse problema? Quer dizer, conceder, não conceder? Eu vejo que aquilo que tem que ser feito é com muita consciência. Se tiver que ter que seguir o veto do prefeito, esse veto ele vai seguir, mas com um diálogo antes com a classe. Então e se a gente conseguir de alguma forma ver uma luz no fim do túnel com o aumento, o repasse do governo federal, quem sabe a gente venha ter uma solução, mas isso por enquanto, a gente não tem ainda nenhum posicionamento para ter uma resposta. O ideal seria manter o veto. Hoje é o posicionamento do governo, o que a gente vai dialogar. Tá. Problema aí vai cair no teu colo também, porque um dos últimos atos do Gil Baiano como presidente da Câmara foi suspender os trabalhos da CPI dos livros. Isso sem antes eleger a nova diretoria, a nova mesa diretora, a manda da Justiça. A Justiça destituiu, né, dissolveu a presidência que foi instalada pela oposição e mandou todo mundo se reunir novamente, oposição e governo e governistas, para eleger uma nova mesa diretora. Esse processo vai acabar também descambando aí nas tuas mãos. Como é que você vê todo esse processo da CPI dos livros, o que já aconteceu, o que pode vir a acontecer? Sim, de forma bem tranquila, tudo aquilo que gera dúvida, a gente tem que investigar. E isso é para todos os lados, para todos os setores, e independente da pessoa que está por trás daquilo. Se gera dúvida, gera investigação. Tendo em vista que foi solicitado essa CPI, eu vejo que tem que ser aberta todas as portas necessárias para a investigação. O Poder Executivo, como na época eu era assessor de juventude, eu pude acompanhar o processo do governo do estado solicitando informações para o município. Me recordo que na época foi aberta uma comissão interna, onde essa comissão ela fez toda a recontagem dos livros, foi em todas as escolas, conversou com todos os diretores, todos os funcionários. Enfim, ele já foi materializado tudo isso e enviado para o governo do estado. Eu imagino que o governo do estado ele vai ter ainda, vai vir uma resposta em relação a isso, mas enquanto isso, se resta dúvida em alguns dos vereadores, eles têm que investigar e a prefeitura vai ter que abrir as portas para que isso venha acontecer novamente, porque internamente já foi feito toda essa investigação. De forma bem tranquila, eu só estou aguardando
a oficialidade dessa situação. A partir do momento que eu for oficializado judicialmente, a gente vai convocar os vereadores para que eles abram a CPI. Tudo aquilo que foi feito anteriormente pela CPI, ainda o município tem o caráter de responder. Então, quando a CPI ela for montada e instaurada, já vai ter ali algum material para que eles venham investigar. Mas bem tranquilo. Dessa fase que você acompanhou, eu não gostaria, obviamente, da tua opinião, mas do que você viu, de fato, porque a opinião é muito relativa nesse sentido. Mas do que você viu, você percebeu algum indício de erro, algum indício de corrupção? O meu voto, quando foi colocado para votação a abertura ou não da CPI, foi a resposta para isso. Eu votei pelo não da abertura da CPI, não porque eu não queria que fosse investigado, muito pelo contrário. Eu vejo que se há dúvida, tem que ser investigado. Mas eu, como já havia de forma pessoal ido atrás, conversado com o setor de licitação, dialogado com os diretores dentro de cada escola, e qual que era as dúvidas que havia, que ainda existem pelos vereadores. Chegaram os livros? Sim, todos os livros chegaram. Todos os diretores e os professores que contaram os livros nas escolas, como eu ia em todas as escolas, eles me colocaram que todos os livros eles chegaram até lá. E foi enviado inclusive um e-mail de resposta na época para o secretário, onde todos confirmavam a chegada dos livros. Outra situação é a questão do sobrepreço. Isso. A nossa equipe de licitação da Prefeitura de Canoinhas, eles fizeram um estudo, uma análise de todas as cidades que receberam esses livros, e todas essas cidades, os preços eles foram equivalentes. Se não me engano, foram 12 cidades. Dessas 6 cidades tinham o preço abaixo, Canoinhas tinha o preço abaixo, e 6 cidades o preço era praticamente o mesmo. Alterava 2 centavos ou era o mesmo valor. Então, eu não vi a questão do sobrepreço onde era indicado. Mas ali, William, é fato que, se você pesquisar na internet, você acha aqueles livros por um valor bem abaixo. Porém, o município diz que esses livros vinham acompanhados de brinquedos pedagógicos. Você viu esses brinquedos pedagógicos? Sim, ele era um kit, né? Alguns desses que tinha ali a questão sobre preço, que o valor ele foi exorbitante 800%, não me recordo o valor exemplo. Exato. Era um kit e todos os 12 municípios que fizeram a busca de preço por aquele kit, o valor era praticamente o mesmo, salvo engano aqueles que o município ainda, de Canoinhas, pagou menos. Então, de forma bem tranquila, votei não à investigação, porque eu já tinha feito a minha investigação, mas num segundo momento acho interessante que seja feita a investigação por aqueles que tenham dúvidas, que eles vão até a escola, que eles façam as suas investigações, que eles vão até escolas e peçam os kits, né? Se a dúvida é se há o kit ou não, pede o kit. Professora, quero o kit aqui para ver realmente qual que é o valor, façam por si só o levantamento. Relembro a nossa comunidade que tem algumas questões ali que, como são obras acadêmicas, então o valor em 2017, 2018, no lançamento da obra, é um valor. Com o passar do tempo, acaba que ele pode ou encarecer ou diminuir o preço. Então é importante que essa pesquisa ela seja temporal, né? Então, no tempo que foi feita a investigação, a equipe de licitação, tenho certeza que recebe de forma bem tranquila qualquer pessoa, vereador ou não, comunidade que tenha dúvida lá, da mesma forma que eles me receberam para tirar as minhas dúvidas, eu tenho certeza que eles recebem também a qualquer um. Então eu estou bem tranquilo. Quero que seja investigado, né, para que a gente venha colocar uma pedra em cima desse assunto. Se porventura passou pelas minhas mãos algo e eu não vi, que apareça aqui nessa CPI, mas eu acho que de forma bem tranquila, fui bem cauteloso na minha investigação. Eu vejo que tá tudo certo, mas vamos agora deixar a CPI responder. A oposição diz que, parece muito claro que quem vai acabar comandando a CPI é um vereador governista e o relator também seria um governista, e que isso seria um enterro da CPI. Você acha que isso é possível? De forma alguma. Eu vejo que o diálogo vai ter que existir entre os nomeados, e ali dentro eu tenho certeza que todos vão dar serenidade e vão ser íntegros em relação à sua investigação. Você pretende mudar alguma coisa na estrutura administrativa da Câmara, ou seja, trocar comissionados? Esse ano a gente tem uma situação onde
o secretário legislativo e o secretário administrativo da Câmara, a partir do momento que eles se aposentam, a Câmara ela pode vir a ter uma pessoa que a gente está estudando ainda dentro da estrutura para ser o chefe responsável por esses setores. Comissionado. Comissionado interno ou contratado. Então, através de processo concurso, seletivo. Concurso. Então, a gente está estudando para ver qual que é a melhor situação. Se vai ser seletivo, se vai ser concurso, se vai ser um comissionado interno já concursado, para não onerar mais os cofres públicos. E, nesse sentido, a gente vai trabalhar para que a gente possa ter essa reestruturação dos setores, tendo em vista que a gente já teve o secretário legislativo que já se aposentou, o secretário administrativo agora está se aposentando, então acaba que pesa para alguns funcionários funções que eles têm que fazer em dobro. Então, nesse sentido, a gente tem dialogado nessas 2 semanas de trabalho que eu já tive como presidente, para que a gente venha ter essa reestruturação de forma bem tranquila, que não onere os cofres públicos. A gente vai fazer de uma forma que a gente venha ter bastante cautela em relação a isso. Vai ter uma reestruturação, mas eu imagino que a casa vai ficar com os mesmos funcionários. Os comissionados devem se manter. Sim. Se manter. Muitos falam que você está sendo preparado pelo Beto Passos para ser seu sucessor. Como é que você vê esse tipo de declaração? Eu, de certa forma, fico lisonjeado, né? Porque se as pessoas veem em mim isso, é sinal que eles veem algo a mais. Mas o Beto Passos eu fico feliz. Você também? Não sei, tem que perguntar pro Beto Passos. Nunca chegamos a esse diálogo. Na minha linha de trabalho, como a gente estava dialogando anteriormente, eu estou me capacitando. Hoje sou formado em gestão pública, tenho 2 pós-graduações, estou fazendo uma segunda graduação, estou me capacitando para poder fazer com que hoje a minha função pública ela seja utilizada da melhor forma possível dentro da Câmara de Vereadores ou dentro do que for colocado no meu caminho. Eu vejo que a gente tem aí um caminho a trilhar muito bonito, muito legal dentro da Câmara de Vereadores, e eu estou focado no meu presente. O futuro a Deus pertence e a gente vai aguardar o futuro vir. Vem muito de colher aquilo que se planta hoje no presente, sim, né? Sim, tenho buscado isso. A gente conversou no ano passado, no começo do ano passado, quando você ia assumindo teu mandato, e aí, obviamente, você estava cheio de expectativas, né? As tuas expectativas, a tua percepção sobre o que é o papel do vereador, sobre o que ele tem que fazer, o trabalho dele, mudou nesse ano? Eu vejo que o trabalho do vereador dentro da Câmara de Vereadores, ele é muito amarrado. Hoje a burocracia ela acaba deixando com que a gente não tenha tanta liberdade para atuar. Porém, o que eu vejo que mais me deixa feliz? Quando a gente consegue, através do nosso trabalho, fazer com que certas pessoas, a comunidade, ela acesse aquilo que, políticas públicas que ela não conseguia. Eu vejo que às vezes as pessoas elas têm dificuldades de acessar por falta de informação, e nós, por estarmos dentro da Câmara de Vereadores, da Prefeitura e dialogando com a comunidade, a gente acaba tendo mais informações. Essas informações é o que nós temos de mais importante, que é fazer chegar até as pessoas. Claro que a gente tem serviços que a gente acaba cobrando às vezes que não chegam até a comunidade, e com o nosso trabalho, com a nossa cobrança, com o nosso diálogo, acabam chegando. Isso também é muito gratificante. Eu vejo que aquilo que eu tinha como expectativa e hoje a realidade que eu venho encontrando, elas são equivalentes. Quanto mais eu trabalho, mais eu consigo fazer com que a comunidade acesse os serviços que o setor público dispõe. E quanto menos eu trabalho, menos as pessoas elas acessam. Então, depende muito de mim. E eu tenho dado o meu melhor, tenho feito com que o meu tempo ele se maximize para que eu possa fazer com que tudo aquilo que eu tinha como expectativa se torne uma realidade. Tenho diversas propostas que eu fiz para quando estivesse vereador que eu ia fazer elas cumprir, e eu te digo que em 4 anos eu vejo que é pouco tempo para a gente fazer uma mudança que muitas vezes tem que ser cultural, mas eu tenho me esforçado para que a gente consiga fazer isso em 4 anos.
Conversei com o William Godoy, ele que é presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas desse ano de 2022. Muito trabalho pela frente. A administração, de fato, as sessões começam em fevereiro, mas eles já estão trabalhando. Obrigado, William, e espero recebê-lo mais vezes aqui no J+. Estou sempre à disposição. Um abraço, até a próxima.